pessoal do 5º ano, sejam todos bem-vindos a mais este momento do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de Língua Portuguesa. Então vamos juntos para mais este momento? Vamos então conferir mais uma dica. Então, pessoal, a narrativa vai ser aquele texto que conta uma história. Nele, nós vamos poder observar que acontece uma sequência de acontecimentos que envolvem personagens que estão em algum lugar e em algum tempo. Ou seja, sempre que você ouve alguém contar uma história, ou você mesmo conta uma história, ou ainda quando você lê um texto e conta uma história, tudo isso pode ser considerado narração, pode ser chamado de texto narrativo. Além disso, temos que lembrar o seguinte, uma narrativa pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma narrativa de fato real, que é quando se conta a história que efetivamente aconteceu, um fato marcante aconteceu com alguém, ele vai e conta essa história para alguém. Isso é uma narrativa de fato real. Mas a narrativa também pode ser de ficção, ou seja, criada, imaginada por alguém. Alguém vai com a sua criatividade, com a sua imaginação e cria toda uma história. Isso é o que nós chamamos de narrativa de ficção. Além disso, um texto narrativo, na nossa vida cotidiana, pode ser representado pelo conto, pela fábula, pela novela, e não é a novela televisiva, é um outro tipo de novela, tá bom? Pela lenda, pela crônica. Esses todos são exemplos de narrativas que nós encontramos no nosso dia a dia, tá bom? E, por fim, nós temos que nos lembrar o seguinte, que a narrativa vai ser composta por elementos essenciais. Eu preciso de elementos para formar, para compor a minha história. Sem eles, a história não acontece, ok? Para identificar adequadamente os elementos que formam, que compõem a narrativa, a nossa dica para você é que você faça perguntas para o texto. Isso mesmo, pergunte para o texto da seguinte maneira, como eu vou te mostrar agora. Quando você quiser olhar para a narrativa e identificar personagens, pergunte para o texto quem participa da história, e assim você vai encontrar as personagens dele. Além disso, quando você quiser identificar o espaço onde a história aconteceu, pergunte para o texto onde a história aconteceu, onde os fatos acontecem. E para saber o tempo em que os fatos aconteceram, ora, pergunte para o texto quando. Quando essa história aconteceu, quando os fatos aconteceram. Por fim, se você quiser saber sobre o narrador, pergunte para o texto quem conta a história para nós. Mas falta ainda um elemento, correto? A ação, o enredo, os principais fatos. Então pergunte para o texto o que acontece nessa história. E aí você vai encontrar os fatos principais dele, correto? Então assim, com essas perguntas você consegue identificar os elementos que compõem a narrativa. Tá bom assim? Nós vamos ficando por aqui, mas antes eu quero te pedir, nos siga nas nossas redes sociais. Nosso endereço é @contraturnodigital. E também assine o nosso canal lá no YouTube. Tá bom assim, pessoal? E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!